Olá, vamos falar agora sobre transportes e medicamentos de pacientes graves. Bom, com relação ao transporte, nós já falamos sobre esse assunto, né? Na disciplina de urgência e emergência. E aqui nós estamos definindo os tipos de transporte. Eu tenho aquele transporte intra-hospitalar, que é aquela transferência do paciente, tanto temporária ou definitiva, dentro de ambientes hospitalares. Então, o que? É aquele transporte entre setores, ok? E temos o transporte interhospitalar, que é aquela transferência do paciente entre unidades, né? Então, podendo ser para outro hospital, para um ambulatório, né? Para uma unidade de exames, tá? Então, essa é a definição de transportes. Bom, para transportar o paciente, ainda mais um paciente grave, nós temos que estar preparado, né? Precisamos oferecer esse transporte da forma mais segura possível. Então, o que considera como um transporte seguro? Então, de fato, a equipe multidisciplinar que está cuidando, né, que está tratando desse paciente, eles têm que ter um consenso, né, de indicação, então ter um motivo aí para que esse paciente seja transportado, né, e fazer um planejamento para esse transporte, onde irá assegurar a integridade desse paciente e assim evitando o agravamento do quadro clínico desse paciente, tá? Então, uma equipe treinada é extremamente necessário, né? Porque essa equipe ela vai conseguir monitorar esse paciente e assim atendendo a esse paciente caso ocorra intercorrências, né, durante esse transporte, durante todo o período de permanência desse paciente no veículo que ele estará utilizando para transportá-lo. E também temos que analisar as condições onde o transporte, né, a transferência se torna insegura, né? Então, quando é contraindicado o transporte desse paciente? Então, quando ocorre aí algumas incapacidades. Então, a incapacidade de manter a oxigenação e a ventilação adequada para esse paciente, né, durante esse período. A incapacidade de manter a performance, né? Então, a estabilidade hemodinâmica do paciente durante esse período, a incapacidade de monitorar o estado cardiorrespiratório durante o período, a incapacidade de controlar as vias aéreas desse paciente, né? E quando nós não temos a equipe treinada, a quantidade de profissionais treinados e quantidade suficiente para manter, né, as condições seguras para transportar esse paciente, né? Então, quando não há um médico, quando não há um enfermeiro, quando não há um fisioterapeuta, né? Então, tendo aí a ausência de um desses profissionais, já se torna aí uma situação insegura. Bom, vamos falar agora sobre as medicações utilizadas dentro do setor de unidade de terapia intensiva. Bom, dos principais medicamentos utilizados, nós temos os do grupo opioides, né? E aí devemos entender o que seriam esses medicamentos, né? O que é medicamentos opioides? Então, os opioides são aqueles medicamentos que é derivado do ópio, né? Que é uma substância natural, né? E é uma medicação
uma substância que atua diretamente no sistema nervoso central, mais precisamente nos receptores, né? Então, esses opioides são medicamentos, como dito, que atuam no sistema nervoso central, né? E ele pode causar dependência, né? Então, com o uso desordenado, né? O uso desacompanhado aí pelo médico, pode se tornar uma medicação de dependência, ok? Então, dos principais opioides que temos a morfina, né, que é aquela medicação que tem como indicação para dor intensa, sedação pré-operatórias, né, um auxiliar aí da anestesia, né? Então, são essas as indicações para o uso da morfina, né? De fato, aí a dor intensa é o que mais se utiliza aí a morfina, tá? Então, é uma medicação, diferente dos analgésicos tradicionais, ele tira a dor a nível neurológico, né? Então, os estímulos de dores, eles vão estar sendo controlados, né? Minimizados, através da atuação dessa substância na região neurológica, lá nos receptores, ok? Exige cuidados de enfermagem durante o uso dessas medicações, né? Então, deve-se monitorar função renal, pressão arterial, uso de eletrocardiograma, frequência respiratória. Quando se faz o uso desse medicamento por via oral, esses medicamentos não devem ser mastigados ou macerados. Quando se faz o uso intravenoso ou endovenoso, né? A administração deve ser lenta, né? Para assim evitar as reações adversas. Deve ser diluído quando prescrito, né? Até 10 miligramas, deve diluir em 5 ml, né? E infundir aí no período de 4 minutos ou mais, né? Então é bem lento mesmo, ok? Atentar para sinais de euforia, alterações do comportamento, tá? E registrando tais reações caso houver, tá? E sempre atentar para sinais de agressividade. Alterações gastrointestinais, alterações na pele e sistêmico também deve estar atento, pois são reações adversas que a morfina pode apresentar. E se o paciente tiver alguma intercorrências pré-existentes, como infarto ou hipertensão arterial, isso deve ser observado e deve ser levado, né, caso o médico não tenha conhecimento, porque o uso da morfina, as suas dosagens podem ser alteradas por conta aí dessas condições pré-existentes que o paciente pode apresentar. Temos também o fentanil, que é uma medicação também do grupo dos opioides, que é indicado em analgesia durante o procedimento cirúrgico, né? Quando há aí uma intervenção cirúrgica. É uma medicação que também pode ocasionar, né? Pode desenvolver aí a sedação, ok? Então, os cuidados de enfermagem para esse tipo de medicação fazer o registro, né, da escala, da sedação através da escala de sedação de Hansen, que é uma escala utilizada dentro das unidades de terapia intensiva, ok? Então, quando há um profissional trabalhando nesse setor, ele vai estar aprendendo a utilizar essa escala. Registrar o momento de início da administração do sedativo e o momento da suspensão desse sedativo. Observar alterações gastrointestinais, manter o cliente monitorizado, né? Observando aí os traçados eletrocardiográficos, a pressão arterial, frequência respiratória. Observar alterações na pele e alterações sistêmicas. E também questionar se o paciente tem algumas condições pré-existentes, como infarto ou
depressão, né? Porque o uso do fentanil pode agravar, né? Pode acondicionar ainda essas situações. Temos também o tramal, que é o tramadol, né? Que é uma medicação utilizada quando há dores intensas, né? Que tem um efeito positivo, né? Nessas condições aí de dores graves, né? De dores intensas. O cuidado de enfermagem ao utilizar o tramal é monitorar o paciente, realizar exames laboratoriais, pois esse medicamento pode causar aumento da creatinina, aumento das enzimas hepáticas e a diminuição da hemoglobina, tá? E podendo desenvolver também a proteinúria, né? Que é a presença de proteína na urina, tá? Se atentar com as superdosagens, porque ela pode ser tóxica, causando aí a depressão do sistema respiratório e também podendo desenvolver convulsões, tá? Quando se utiliza ele via oral, não é recomendado administrar não é recomendado utilizar a via oral somente a medicação. Então, se puder misturá-la ao alimento, né, à refeição, é a melhor opção. Depois nós temos as medicações benzodiazepínicos, que é uma medicação dos grupos dos ansiolíticos, utilizado para sedar, né? Então, utilizado como sedativo, como hipnóticos e relaxantes musculares. Então, uma medicação que tem a capacidade de causar a depressão do sistema nervoso central, né? Por isso que ele, né, se utiliza, né, nessas condições de sedação e hipnose. E é uma medicação que a capacidade dele de causar dependência, ela é limitada, né? Então, ele atua no sistema nervoso, porém não com tanta agressividade, tá? Porém, em doses altas, pode levar o paciente ao coma, ok? Não possui a capacidade de induzir anestesia, como os outros que nós vimos, né? Então, eles geralmente é utilizado associado a outros medicamentos, né? Caso queira aí promover e controlar a anestesia aí no processo cirúrgico. Um exemplo desses do grupo benzodiazepínicos é o midazolam, que é um sedativo, né? Podendo ser utilizado para controle de convulsões e promove a induções de amnésia, então esquecimento, perda de memória, ok? Cuidados de enfermagem no uso desses medicamentos, ao se atentar aos níveis de consciência, aplicar a escala de sedação, de controle de sedação, observar sinais de agitação, manter o cliente monitorizado, então pressão arterial, os traçados eletrocardiográficos e a frequência respiratória. Registrar o início e o término do uso da droga e questionar se o paciente é portador de miastenia, insuficiência renal ou hepática, realizar auxílio durante a deambulação para prevenir quedas, e quando o uso é
endovenoso, que é um uso exclusivo dentro do hospital, ela deve ser administrada com a supervisão médica, tá? Por conta aí das reações de sedação que ela pode ocasionar e também deprimindo o sistema cardiorrespiratório. Para quem não sabe o que é miastenia, é quando o paciente tem aí uma fraqueza, né, muscular, né? Então, podendo até mesmo ter dificuldades para engolir, para andar, ok? Então, miastenia é uma fraqueza muscular, ok?